No livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 22, até o versículo 38, nós temos um texto sobre o óleo para as unções. No 22 fala sobre o óleo da unção, onde diz assim: em seguida o Senhor disse a Moisés: junte a seguinte especiaria, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e com 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para a unção. Verso 34 fala assim: disse ainda o Senhor a Moisés: junte a seguinte essência: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Versículo 31, capítulo 31, versículo 1, fala assim: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, dando destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, talhar e esculpir pedra, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. O último versículo do texto, no capítulo 11, fala assim: e o óleo para as unções e o azeite aromático para o lugar santo, tudo deve ser feito exatamente como eu ordenei. Tudo deve ser feito exatamente como eu ordenei. Esses 3 textos que eu li aqui, é interessantíssimo. Não vou dar conta de falar o que eu tenho que falar, eu vou só resumir para vocês entenderem o que Deus fala para nós através desse texto aqui. Esse texto aqui refere-se, portanto, ao óleo da unção que os sacerdotes precisavam ser ungidos para fazer a obra de Deus. E tem o material que era usado no altar de incenso, no altar de incenso, onde era feita uma resina, e essa resina era queimada no altar de incenso. Essa resina, o pó da resina, eles colocavam em torno do altar, mas a resina é colocada na brasa para gerar o aroma, gerar o perfume que era desejado pelo aquele que determinou fazer esta obra. E no 31, nós temos aqui Deus falando para Moisés o seguinte: Moisés, eu escolhi 2 homens especialistas em trabalhar, são 2 artífices. Eu enchi ele do meu espírito, Moisés, coloquei nele destreza, habilidade, capacidade artística para desenhar e executar qualquer trabalho, todo o trabalho necessário para a obra do Senhor Deus. Então, esta é o sentido do texto. Então eu quero falar 3 coisas aqui interessantes. Primeiro, o óleo da unção é Deus fazendo por nós. O incenso é nós fazendo para Deus. Tá bem? E o 31 é o Espírito Santo operando em nós, trabalhando caráter, trabalhando personalidade, trabalhando cada homem em particular, fazendo da gente pessoas úteis dentro da sua obra, dentro do seu reino. Então é esta a mensagem que nós encontramos aqui. Então os artífices designados por Deus para trabalhar os materiais e os utensílios para serem usados no serviço sacerdotal.
Foi essas pessoas que Deus designou. Agora, nós encontramos aqui, é o seguinte: a obra de Deus em cada um de nós é feita pelo Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo o artífice de Deus. É o Espírito Santo aquele que trabalha o caráter meu e seu, e nós somos moldados ao caráter de Cristo, tá? É o caráter de Cristo. É Ele, o Espírito Santo, que transforma nossas vidas, que nos purifica, que nos burila, né? Para nós sermos úteis dentro da sua casa. Agora, interessante é que quando você lê o capítulo esses três textos, existe aqui peso certo, medida certa, cores certas, material certo, modo certo de trabalhar. Que na verdade é o seguinte: é que Deus trabalha nos detalhes do nosso ser. Deus trabalha nos detalhes do nosso ser, para sermos vasos, instrumentos, e fazermos nós exalar o bom perfume da sua presença, da sua glória. Então, a gente entende o seguinte: o Espírito Santo é esse artífice, esse executor, esse perfumista, né? Esse perfumista que faz da gente o que Ele quer. Ele é o perfumista de Deus. É o Espírito Santo que impregniza em nós o cheiro de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que impregniza em nós o cheiro de Cristo. O Espírito Santo é o carpinteiro que trabalha a madeira. Madeira é natureza humana. Madeira tipifica a natureza humana. Então é o Espírito Santo que é esse carpinteiro que trabalha o homem para fazer dele o vaso, o instrumento, a especiaria que Deus deseja. Então, aqui nós temos que o artífice trabalhava com cobre, com pedra e com madeira. Com pedra, cobre e madeira. Então, ele tipifica aí a ação de Deus trabalhando com o homem, no sentido de tirar a sujeira desse homem, tirar aquilo que é defeituoso desse homem, né? Fazer dele uma peça agasalhada, trabalhada, útil dentro daquilo que Deus está propondo. Veja bem, o texto diz assim para a gente, né? Que tudo era feito de forma que havia uma programação, uma receita, havia um modelo, havia uma forma de trabalhar cada peça, cada material, não é? Os homens, nós, pessoas, nós somos a matéria-prima para a obra de Deus. Nós, como matéria-prima nas mãos de Deus, o Espírito Santo é usado para nos transformar, nos santificar, nos purificar, nos adornar. Trabalha com a gente para nós ser moldado aquilo que Ele quer. Então o Espírito Santo aqui, como esse artífice, ele está fazendo a obra de construir cada um de nós vasos, instrumento e peças necessárias para construir o templo espiritual. Então nós somos pessoas que estamos sendo trabalhadas, estamos sendo burilados, estamos sendo lapidados, estamos sendo assim moldados conforme a obra, conforme a vontade do Espírito Santo. Agora, tanto a unção, o óleo da unção, como também o incenso, o material que era composto, o incenso, não era obra de homem, não era homem que fazia.
tanto um quanto o outro, a receita é exclusiva de Deus, certo? É exclusiva de Deus. Então tudo que relaciona com a obra do Senhor Deus, não é obra de homem, é obra de Deus. Tanto que Deus faz para mim, para nós, como nós fazemos para Ele, é obra dele, é conforme Ele quer. E nunca como eu quero, Nós não temos esse direito de impor para Deus o nosso querer. Então não é obra de homem, fazer conforme Deus determinou e ensinou como fazer. Não pode acrescentar nada, não pode imitar e nem falsificar o que Deus mandou a gente fazer. Então essa é nosso entendimento nesse texto aqui, Nada pode ser comparável, imitado. O Senhor tem a receita certa para termos uma vida vitoriosa e agradável aos seus olhos, Não queira fazer as coisas de Deus conforme você pensa que é certo, Conforme você imagina que é o correto. Não, tudo que relaciona com Deus é conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Aí é bem claro. Tudo deve ser feito exatamente como eu quero. Amém? Aleluia. Então, toda obra que de homem não prevalece. Aí então nós temos aqui a unção dos santos. A unção dos santos. 1 de João capítulo 2, versículo 20 fala que vós tendes a unção dos santos. Vós tendes a unção dos santos. Então, se você é crente, se você tem o Espírito Santo, se você é salvo, você tem a unção do Espírito Santo na sua vida. Agora, essa unção do Espírito Santo é nos dada, é nos ofertada, é nos outorgada para a gente fazer aquilo que Deus quer. Deus me ungiu para fazer como Ele quer. Deus te ungiu para você fazer como Ele quer. Agora, o altar de incenso é o homem, nós fazendo para Deus, o texto diz bem claro assim: não fareis para vós mesmo, mas farei para Deus. Santo será para o Senhor. O altar de incenso, meus irmãos, tipifica o nosso sacerdotal de louvor, o nosso sacerdote de louvor, de adoração, de oração, intercessão, sabe? É quando nós fazemos para Deus. É a nossa atividade, o nosso exercício espiritual, Tudo nós fazemos para Deus é queimar incenso. Esse que é a expressão. E mais fazendo como Ele quer, como Ele revela, como Ele pede. Nós atendendo às exigências de Deus. O modelo da nossa oração, do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso sacrifício, foi Deus que ensinou para a gente. Não é nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum líder espiritual que fez isso. Isso é bíblico, Deus ensinou para a gente. Então, tudo é como Ele quer e não como nós queremos. A mesma qualidade, a mesma exclusividade que Deus faz por nós, é o que nós devemos fazer para Ele também. Agora, correspondendo isso imitando Deus, imitando Deus. Assim como Ele faz por nós, devemos nós fazer para Ele. Assim como Deus faz por nós, nós devemos fazer para Ele. O altar, a óleo de unção é Deus fazendo por nós. O altar de queimar incenso é nós fazendo para Deus. Agora, veja bem, é isso aí, porque todas as dádivas, boas dádivas, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, do Deus sobre Ele, o qual não há nenhuma sombra de variação. Agora, veja bem, aqui nós temos o material usado. Tem um material usado, é o seguinte, tem o material do templo, havia aquilo que era principal e havia aquilo que era acessório,
havia aquele que é acessório. Tanto o principal quanto o acessório devia ser coisas puras, né? Coisas das mais perfeitas, ou seja, do melhor que existia. Então a forma era exclusiva do Espírito Santo, né? Tanto para o principal como o acessório. O que era o principal? O altar de holocausto? A bacia de lavar as mãos? A mesa da propiciação? O candelabro? O altar de incenso? E a arca da aliança no Santo dos Santos, né? Isso era o principal. Se você se você estivesse andando no deserto, por exemplo, estivesse instalado o tabernáculo no deserto, você iria passar de fora, você via uma barraca feita de couro, né? De couro de peixe, couro de animal, de carneiro, né? Cobrindo aquela barraca, que não tinha nenhuma aparência, não era bonito, não tinha nenhuma beleza, não tinha nenhuma coisa atrativa, não tinha nada que chamasse a sua atenção. No entanto, quando você entrava no tabernáculo, havia beleza extraordinária, havia coisas tremendamente maravilhosas, desenhos, cores que combinavam com a outra, material interessante, bronze trabalhado, pedra trabalhada, ouro trabalhado, prata trabalhada. Então havia aqueles rosas tabulada na madeira. Então tudo aquilo chamava atenção, porque pelos detalhes, os detalhes. Você vai comprar um carro, você não compra o carro pelo principal. O principal do carro, o que é? O motor, pneu e a carcaça, né? Você compra carro por causa disso? Você compra carro pelos detalhes, ou não é? É os detalhes que chamam atenção, é os detalhes que faz você ficar atrativo pelo carro, aquilo que enfeita, aquilo que é beleza, aquilo que chama a atenção dos seus olhos, né? Então Deus trabalha com aquilo que é essencial, mas trabalha com aquilo que é acessório, irmão. O acessório são os detalhes de Deus na nossa vida. Sabe o que é detalhe de Deus na nossa vida? Sabe o que é? A nossa conversa. Sabe o que é detalhe de Deus na nossa vida? O nosso proceder. Sabe o que é detalhe de Deus na nossa vida? A nossa atitude, o nosso modo de proceder, o nosso testemunho, a nossa beleza que nós transmitimos mediante uma vida santa, agradável aos olhos do Senhor. Isso é detalhe. Então, os detalhes importam. Os detalhes importam, Seja amável. É interessante quanto isso é verdade, né? No capítulo, Efésios capítulo 4, versículo 2, nós temos lá um texto que falando sobre isso, aonde Paulo fala bem claro para a gente sobre os detalhes. Ele fala para a gente assim sobre o detalhe, dizendo o seguinte: como prisioneiro do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes, dóceis, pacientes e suportando um ao outro. Isso é detalhe, irmão. Está entendendo? Então nós precisamos ter consciência que os detalhes valem a pena, que os detalhes são observados, que os detalhes significam que os detalhes importam. Agora, a gente quando vai observar esse texto aqui, problema maior que de Israel foi quando Israel ele começou ou quis fazer incenso falso. Ele quis fazer um fogo estranho, né? E isso foi um pecado terrível. Veja bem, o material do altar de incenso era onixa ou ônica. É um componente de perfume do incenso. Esse componente, eles faziam uma resina
com a propriedade valiosa de fixar e preservar o odor de outros perfumes por longo tempo. Então essa que era o interessante. O material era esgálbano. Gálbano era uma resina aromática anti-inflamatória, analgésicas e expectorante, que auxiliava na clareza da mente, relaxamento e regeneração da pele, que reduzia a ansiedade, medo e insegurança. Era o resultado, esse material é para isso, né? Então, aí nós temos também que esse altar de incenso, com esse material, ele era colocado a resina pegava fogo e exalava um perfume muito agradável. Um perfume muito assim, atraente, sabe? E esse perfume lá no altar de incenso queimando, gerava duas coisas. Gerava um bem-estar e um clima agradável. Bem-estar e clima agradável. Ou seja, aquilo que nós ofertamos para Deus, naquilo que nós fazemos para Deus, o resultado é esse. O resultado é esse. Nos causa bem-estar e nos causa um clima agradável em nosso interior. Aleluia. Agora, vamos lá. Os benefícios da unção do Espírito Santo e da adoração, louvor ao Senhor Deus, vocês sabem muito bem. Mas aí eu quero aplicar com vocês aqui o material que era usado na unção. Tinha a seguinte função. O material que era usado era um material que era cicatrizante, era anestesiante e era aquecedor. Servia para aquecer, para anestesiar e para cicatrizar. Então, esse era o material. Aí, quando eu pego, portanto, o óleo da unção, em nossos dias, em nossa era, em nosso momento, tem a seguinte função. A unção de Deus na sua vida tem o seguinte objetivo. Primeiro, cicatrizar todas as suas feridas de alma. Todas as suas feridas de alma. A pessoa que tem a unção de Deus, Deus unge você para você ser curada de todas as feridas de alma. Amém? Está entendendo? A unção de Deus cura as suas feridas. Segunda coisa, aquele que cura as nossas feridas, cicatriza as nossas feridas, como o bom samaritano que tinha o óleo da unção. E também o material usado no óleo da unção, tinha um sentido de anestesiante. Que o Espírito Santo mostra para a gente? Que a unção de Deus nas nossas vidas, ela anestesia as dores do meu coração. É anestesiante por isso, porque a unção de Deus tira a dor do coração. Tira a dor do coração. Então, é aquele que elimina as minhas dores, as minhas aflições, as minhas angústias. Aquele que elimina aquilo que está perturbando a minha paz. Então, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo tem a função em nós. Aí também tinha a função de aquecer o material que gerava aquecimento. Então, a unção de Deus aquece a nossa vida espiritual. O Espírito Santo é aquele que tira toda a frieza espiritual, é aquele que aquece os nossos corações, aquele que traz o calor da presença de Deus, aquele que faz arder os nossos corações pela presença dele. Amém? O Espírito Santo, aí tem a função também, que o material que era usado na óleo da unção era o aromatizador, que dava o aroma, que dava o perfume agradável, que dava aquele cheiro suave, precioso, né? Então,
O Espírito Santo é aquele que aromatiza a sua vida, aquele que nos dá, que nos impregniza em nós o bom perfume de Cristo. Aleluia! Aquele que faz nós exalarmos este bom perfume de Cristo, né? Que esse aroma espiritual na sua vida seja verdade, seja realidade. Aí tem outro material que era cana, era flor de cana, que tinha o objetivo de adocicar os elementos da unção, o azeite ficar adocicado, tá? Aí qual que é a função desse adocimento? Então, o Espírito Santo é aquele que adocica, aquele que traz, tira o amargo da minha vida e torna a minha vida mais suave e leve, adocica a minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo falou, que vocês sejam completamente humildes e doces. Crente não pode ser amargo, crente tem que ser doce, porque a unção do Espírito Santo, o aroma do Espírito, o aromatizador do Espírito Santo traz doçura à nossa vida. Nós começamos, portanto, a ser dóceis. Pessoas dóceis têm a unção de Deus na vida. Aí a unção, portanto, do Espírito Santo torna a nossa vida mais doce, menos amarga, mais alegre, menos triste, mais suportável, mais suave, mais refrescante. A unção do Espírito Santo conserva em nós a pureza, a salvação e assim por diante, né? Mas havia outro elemento da óleo da unção, que era um material que tornava fortalecia a duração do perfume, tá? Tinha um material da óleo de unção, que aquele material ele era encarregado de fortificar os componentes, a ação, né? A ação de cada material usado. Então, na verdade, isso falar para nós que o Espírito Santo é aquele que fortifica a nossa vida, é o nosso fortificador, é aquele que fortifica a nossa vida espiritual, aquele que tira de nós a fraqueza, aquele que tira de nós a fraqueza. Aleluia. Finalmente, irmãos, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:1. Timóteo 1:7 fala: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder e de amor. E fala bem também em 2:1 de 2 Timóteo: portanto você, meu filho, fortifica-te cada dia na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique na graça que há em Cristo Jesus. As 5 unções do Espírito Santo são essas. Primeira unção de cura para as feridas do coração. Segunda unção da anestesia do Espírito Santo para eliminar as minhas dores. Terceira unção do fogo do Espírito para aquecer a minha vida. Quarta unção do cheiro de Cristo. Sexta unção da doçura e da conservação espiritual. Sétima a unção da fortificação que o Espírito Santo nos concede. Agora a pergunta é essa: você tem ou não tem a unção de Deus na sua vida? Se você tem, meu irmão, o Espírito Santo está encarregado de tirar toda frieza espiritual, toda amargura de alma, toda dor de coração, toda ansiedade, tudo aquilo que está perturbando a sua paz no Senhor nosso Deus. Aleluia. Salmo 141, versículo 2 fala assim: seja a minha oração como incenso diante de ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti. Irmão, a gente precisa, quando orar, quando fazer um culto, quando prestar um louvor ao Senhor Deus, a gente tem que saber que a gente está queimando incenso. Tá bem? Está queimando incenso. E o incenso que eu estou queimando no altar, ele tem que ter a marca.
exclusividade, da qualidade, da beleza, do fundamento, da expressão, de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia. Agora, a Bíblia diz que nosso louvor e a nossa oração, nosso culto, ele chega até o trono da graça. É assim que a Bíblia diz. Agora, o que a Bíblia diz? Tem que chegar o nosso culto, nossa prestação de serviço, aquilo que nós fazemos para o Senhor, tem que chegar até o trono da graça com a seguinte qualidade: uma fumaça, como fumaça, agradável, perfumada aos olhos do Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, estamos aqui nessa noite servindo ao Senhor, participando dessa ceia, mas eu preciso, você precisa, nós precisamos mandar para Deus, mandar para o trono de Deus o louvor e a adoração de quem tem a unção de Deus e que emite a presença, o cheiro, o aroma de coisas preciosas aos olhos do Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Portanto, olha bem, o incenso, ele tinha a seguinte aplicação na minha vida e na sua vida. Ele proporciona bem-estar e clareza mental. Ele proporciona, aromatiza o ambiente, nos ajuda a preservar o que somos e temos de Cristo, como resina que preserva o que temos de Deus por longo tempo, promove cura das nossas ansiedades, nos traz segurança. Deixa eu falar, para encerrar essa palavra, para nós estarmos participando da ceia. No altar de incenso, o material usado era feito a resina. Sabe o que é isso, resina? Pegava tudo, tornava uma resina. Isso, resina é colocado no altar de incenso para queimar. Sabe o que é resina, espiritualmente falando? Essência do que você é. Essência do que você é. Deus está interessado. Deus precisa tirar de você a sua essência, o melhor que você pode dar para Ele. Amém. O melhor que você pode dar para Ele, serve para Ele como algo agradável aos seus olhos. Glória a Jesus. Então, nós precisamos saber que quando nós estamos servindo a Deus, Deus quer de nós que Deus extraia da gente aquela resina da sua personalidade espiritual, que tem que ser algo excelente, puro, agradável e que dá beleza para quem vê e glorifica o nome do Senhor. Eu quero que você fique de pé nesta noite para nós estarmos orando. A gente precisa, portanto, conscientizar de uma coisa. 3 coisas aqui que eu estou dizendo. O que Deus faz por nós é maravilhoso ou não é? É bom ou não é? É especial ou não é? Agora, o que nós também fazemos para Deus precisa ser bom, especial e precisa ser maravilhoso. Aleluia! E mais ainda, meus irmãos, preste atenção, grave isso. Olha, o mundo não está vendo se você é salvo e tem o nome escrito no livro da vida, não. O mundo não está vendo se você é batizado com o Espírito Santo e fala língua estranha, não. Isso aí é outra coisa. O mundo não está vendo se você é uma pessoa que jejum e ora. Não é isso que o mundo tem, não. Isso é essencial. O mundo vê o acessório, filho. Tá? Os detalhes. Eu quero que você compreenda assim, na vida espiritual, os detalhes importam. Que você fala, como você olha, como você veste.
Os detalhes da vestimenta, né? Detalhe da vestimenta, no modo de olhar, no modo de ser, no modo de falar, no modo de agir, nas suas atitudes, você evidencia os detalhes. Detalhes de quem tem a unção do Espírito Santo na sua vida. E quem tem esta unção do Espírito Santo, Deus fala com ele, ele entende Deus, ele adora Deus, ele sente Deus, ele aproxima de Deus, ele doa louvor a Deus, e Deus recebe a sua ação espiritual.